Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enumeradores, tá? Então é um recurso bem interessante que existem várias linguagens aqui que vocês vão perceber a importância dele para representar determinados tipos de dados. Então tem situações que nós precisamos abstrair alguns conceitos que existem no mundo real, mas que na nossa programação eles não são tão complexos a ponto de ser uma classe, né? Então são alguns tipos de dados que nós precisamos que eles existam, mas nós não necessariamente vamos precisar criar objetos deles e tal. Nós só precisamos representar eles de um modo fiel dentro do nosso sistema, né? Então, abstrair alguns conceitos, códigos de retorno, parâmetros, né? Enfim, tem várias aplicações para os enumeradores, certo? A gente vai partir aqui de um exemplo formulado a partir de uma classe carro, e ela tem cores, certo? Então, algumas cores podem ter decalques e outras não. Então, esse é o problema que a gente precisa analisar e resolver. Tem uma solução aqui bem primitiva que me lembra bastante os códigos lá da época que eu programava em C e C++, tá? No C++ até tinha alguns recursos mais avançados, mas em C a gente usava muito isso. Então, a nossa classe carro está criada aqui, né? Ela tem cor, e a cor é representada por um ID, né? Como se fosse um número inteiro ali para cada uma das cores, né? Então, o 1 é o vermelho, o 2 é o verde, e assim por diante. E quando não tem cor especificada, é o -1, tá? Então, o -1 seria o nosso código de erro, ou o código que implica que não tem cor nenhuma associada, tá? Então, aqui no construtor da classe carro, ele recebe uma cor arbitrária, né? Que o usuário mesmo passa. Detalhe, toda vez que você especifica uma cor, ela pode ou não ter decalques. Então existe um método aqui, getDecalColor, que de acordo com a cor, você devolve um tipo de decalque ou não, né? Então ele pode não ter decalques, algumas cores, então ele vai retornar -1 dizendo que não existe cor, tá? Mas olha só o problema dessa solução aqui. Para eu entender esse método, eu preciso ficar voltando na minha tabelinha de cores aqui, ó. Se a cor do carro for 3, então significa que se ela for preta, o decalque é branco, que é o 5. Se for igual a 1, que é vermelho, o decalque é preto. Então, olha a complexidade de entender uma solução dessa. Ela funciona, mas não é nada legível, né? O programador tem que ter uma tabela ali impressa, colada na parede o tempo todo para ficar associando essas coisas, né? Então, o que a gente pode fazer? Os problemas da solução são essas, né? Ela não é nada intuitiva e ela tem algumas falhas ainda que a gente vai explorar mais para frente, né? Nós podemos melhorar um pouco esse tipo de solução. Nós podemos criar constantes. Ao invés de deixar livre para o usuário digitar ali os números, nós podemos associar cada número a uma constante, né? Então, o vermelho agora já está associado à constante 1 e assim por diante, né? Todas elas são valores constantes dentro da classe aqui, tá? Então, o que acontece? A leitura do meu método já ficou mais clara. Olha, se a cor do carro for preta, então o decalque é branco. Se for vermelho, o decalque é preto. E se não, não tem cor nenhuma de decalque. Ficou mais legível, né? Só que nós ainda temos problemas nessa solução, né? Por exemplo, ninguém vai obrigar o programador a usar as nossas constantes. Ele existe, né? Só que o método aqui, ele continua recebendo um número inteiro. Então, o cara pode ir lá e colocar qualquer coisa, né? Ele pode adicionar, sim, 1, 2, 3, 4, 5 ou -1, como ele pode ir lá e adicionar 1000, né? Que vai ser uma cor inválida, né? Então, nada obriga o programador a usar essas constantes. Elas existem, seria uma boa prática usar elas, mas não tem obrigação nenhuma, né? Então, a solução não é tão interessante assim. Podemos partir para uma solução diferente. Talvez transformar essa cor em string, né? Para ela ficar legível igual aqui. Também dá, né? Nós simplificamos bastante a grafia do método aqui, só que agora do mesmo jeito, nós temos alguns problemas aqui, né? Por exemplo, o cara pode escrever essa palavra errado, né? Ele pode querer dizer red, só que ele pode escrever red minúsculo, né? Então não vai resolver, ele simplesmente não vai cair nesse if aqui. Então o cara está tentando fazer a cor certa, mas não está conseguindo, né? Então ainda existem problemas ali. Ele pode também escrever uma cor inválida, amarelo, roxo, enfim.
nada está obrigando ele a fazer do jeito certo. Então a representação com string também não é tão adequada para resolver esse problema, né? O que seria o ideal? Se nós conseguimos ter um tipo de dado core, e aí dentro desse tipo de dado core ele ter algumas opções fixas, que é aquilo e acabou. Que ele não consiga colocar um número que não existe, uma string que não existe, então consequentemente ele não conseguiria usar uma core inválida, por exemplo, né? A solução para isso, pessoal, aqui no Java e outras linguagens orientadas a objetos, é chamada de enum. Tá? Então é um enumerador. O que significa isso? Ela é como se fosse uma classe, mas dentro dela nós temos dados enumerados. E eles são um conjunto definido durante a programação. Então quando você cria o enumerador, você está definindo alguns tipos de dados e eles nunca mudam. Então eles são imutáveis, certo? Olha só que interessante. Nós podemos substituir o tipo de dado aqui por color, né? Ele funciona como se fosse um objeto. É como se nós tivéssemos criado uma classe do tipo color, certo? Só que reparem que eu não preciso criar objetos do tipo color. Nós simplesmente acessamos eles como elementos constantes, olha só. Color.red, color.black, enfim. Fica muito mais intuitivo e eu não tenho possibilidade nenhuma de criar coisas inválidas. Então, se a gente tiver aqui na nossa IDE, por exemplo, eu posso vir aqui, eu vou criar aqui, né, como tudo começa como uma classe, né, só que eu já tenho a opção enum aqui, ó. Então eu vou chamar isso de color, tá? E aqui dentro eu simplesmente coloco separados por vírgula as nossas cores, né? White, por exemplo. Então são algumas cores ali enumeradas. E olha só que interessante. Quando eu uso a classe color, o enumerador color, ele tem algumas coisas pré-definidas, né, que a gente já vai conversar, e ele tem aqui os dados enumerados. Ó, esses que estão marcados em amarelo aqui, ó, são os dados enumerados. E não tem como eu inventar coisa nova. Por exemplo, eu não consigo vir aqui e colocar yellow, né? Ele não deixa, simplesmente por quê? Porque isso não é uma constante definida dentro do enum, tá? E ao mesmo tempo eu consigo parametrizar as coisas. Por exemplo, void imprime, eu consigo parametrizar com o enum. Então eu obrigo o cara a usar um daqueles, né? Então se a gente criar um método aqui para imprimir a cor, né? Tem que deixar estático aqui, perdão. Só para poder acessar mais fácil. Static void. Então, aqui eu consigo usar alguma das cores enumeradas, né? Ele aceita. E eu não consigo passar parâmetros fora desse conjunto. Então, esse aqui que é o interessante do enum, né? Você força ele a utilizar alguma daqueles dados enumerados, né? E ao mesmo tempo você está abstraindo o conceito de cor. Era um conceito que antes ou era uma string ou era um inteiro, então não era representado como uma cor efetivamente, né? Agora sim, agora ele é representado como uma cor, né? Então, um enumerador básico, ele segue esse padrão aqui, né? Ele tem simplesmente a palavra class substituída por enum e aí dentro os dados enumerados, tá? Então, voltando aqui, pessoal, fica muito mais intuitivo, porque eu consigo saber que isso daqui são exatamente instâncias do enumerador color, né? E nós conseguimos evitar problemas ali dentro, né? Então o cara nunca vai digitar uma grafia incorreta, nunca vai precisar usar um código para algum dado enumerado, nem nada disso. Então tudo vai ficar bem mais simples, assim como a gente acabou de ver, né? Tem algumas particularidades do enum. Como eu falei para vocês, ele é praticamente uma classe, tá? Só que ele tem algumas coisas que são engessadas. Por exemplo, o construtor dele é sempre privado. Você nunca vai conseguir criar um construtor público dentro de um enumerador, tá? A gente já vai ver que pode ter construtor, sim, só que nós vamos ter que deixar ele privado. Ele também é uma classe finally, ou seja, não consigo fazer um extends de enum. Então isso nunca vai existir uma hierarquia com herança de enum, tá? Então o enum ele é uma classe que ela é definida finally, ela é daquele jeito e sempre vai ser. Nunca vai ter elementos a mais ou a menos ou diferentes. Sempre vai ser daquele jeito, tá? Ela é imutável, certo? Não consigo usar o operador new, então eu não consigo criar novos dados enumerados depois que a classe está pronta.
Então isso aqui em tempo de execução é impossível, certo? São só aqueles dados e pronto, tá? Consigo fazer comparação de num, assim como a gente viu anteriormente. Eu consigo comparar, ver se um é igual ao outro, né? E eles têm algumas características também em relação a collections. Você não consegue colocar dados enumerados dentro de coleções, a não ser que seja um enum set, tá? Enfim, são algumas particularidades do nosso enumerador. O que mais que nós podemos falar sobre ele? O enum básico, que vocês vão ver na maioria dos casos, é esse aqui. A maioria das situações vocês vão ter simplesmente um public enum e algumas coisas enumeradas ali dentro, tá? Em algumas situações, você pode precisar gerar um dado enumerado a partir de uma string ou transformar o dado enumerado em string, que é o que ele faz aqui no println, né? Então, nós temos sim alguns métodos que facilitam um pouco isso. Por exemplo, eu consigo vir aqui, usar o color.red.name. Isso aqui vai converter o meu dado enumerado em uma string. Então, se você precisar colocar esses dados enumerados, por exemplo, numa checkbox, igual essa aqui, ó. Se você precisar colocar dados enumerados dentro de uma interface gráfica, você pode ir lá e converter cada um deles numa string e, posteriormente, apresentar isso para o usuário, né? Então, ele aceita. Ao contrário, também é possível. Se eu tenho a string, por exemplo, o usuário clicou num botão ali, que era o dado enumerado red, e eu preciso transformar isso em enum de volta para poder mandar para o método que pede um enum. O que a gente consegue fazer? Nós conseguimos fazer aqui, ó. Color, vamos chamar aqui de meu enum, igual color.valueOf, e aqui a gente tem red, por exemplo. Então é isso que está no slide aqui na sequência, né? Então nós conseguimos, a partir de uma string, talvez obter um dado enumerado. Talvez. Já vou mostrar para vocês por quê. Então olha só. Eu não imprimi o meu enum. Deixa eu colocar aqui, ó. Meu enum. Então, a gente consegue fazer as duas coisas, né? Ele imprimiu o red aqui. E olha só que interessante. Eu falei que o enum pode ser comparável, né? Então, vamos comparar, ver se o que ele obteve com o valueOf, se realmente é o color.red. True. Né? Porque ele conseguiu, a partir daquela string, entrar lá dentro do enum e achar um dado enumerado equivalente, né? Eu falei que nem sempre é possível fazer isso, né? Porque se eu errar a grafia ou colocar uma coisa que não exista no enum, eu vou ter uma exception. Olha só, ele está dizendo que não existe uma constante chamada red, minúsculo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Senão a gente consegue travar o nosso programa facilmente. Beleza, pessoal? Então é o que está explicando no slide ali. Que mais? O enum ele pode ter alguns métodos, sim, ele é uma classe, basicamente é uma classe Java, né? Então vamos pensar assim, se a nossa solução aqui, que é a cor, precisasse ter o RGB, que é aquele Red, Green, Blue, se nós precisássemos ter esses valores de cada cor individual para representar cada dado enumerado, o que a gente poderia fazer? Eu falei para vocês que o enum ele é uma classe, né? Então ele pode ter variáveis, né? Vamos pensar assim. Vamos mudar aqui esse cara. Vou colocar aqui, ó, private int RGB. Então eu posso criar sim variáveis ali dentro, né? Não posso esquecer do ponto e vírgula aqui, senão ele não compila, tá? Nós podemos ter um construtor para dizer quem é o RGB, né? Então aqui são as cores, né? O red vai ter o máximo possível, que é 255, de vermelho, e 0 de verde e 0 de azul, né? E os outros são equivalentes, né, para cada uma das cores. E o branco é a soma de todas as cores. Quanto mais cor você coloca, quanto mais incrementa essa escala, mais perto do branco você fica, tá? Então a gente pode sim criar aqui um construtor, né? Só que ele precisa ser privado, né? E quem que usa esse construtor? Lembrem-se que eu não posso dar new nesses objetos. Eu falei para vocês que o enum não é instanciável. Eu não consigo criar objetos do tipo enum. Quem que consegue criar apenas? A própria classe aqui, ó. Na hora da criação dela, ele consegue especificar aqui que o red vai ser o 25500, o black vai ser o 000, que é o preto absoluto,
O white vai ser o 255, 255, 255. Então, reparem que isso aqui é equivalente ao estar criando objetos com o new. Só que eu não preciso usar a palavra-chave, tá? Então, automaticamente eu estou criando valores constantes. Eles nunca vão mudar. Então, o momento de criar esses objetos é aqui, certo? E eu repito para vocês, isso aqui é um caso bem específico mesmo, né? Nós vamos usar isso aqui só em algumas situações muito específicas que você precisa ter coisas associadas a cada dado enumerado. Na maioria das vezes, o enum que vocês vão ver vai ser aquele mais simplesinho que eu mostrei no início do vídeo. Tranquilo? Vantagens da gente fazer isso. Eu posso, dado uma determinada cor, obter aqui os valores. Deixa eu fazer getter para todo mundo, né? E vou fazer um toString. Então eu posso obter esses valores, né? Por exemplo, se eu quero saber transformar isso em pixels depois, em cores para pixels, né? Então eu consigo vir aqui, por exemplo, pegar o color.white e pegar vamos usar o toString por enquanto para a gente ver aqui, ó. Eu consigo pegar os valores dele, olha só. Aqui ele está representando em texto, né? Mas eu consigo obter individualmente. Então vamos supor que as cores são fixas, são aquelas, e o nome dela apenas não me resolve. Eu preciso também ter o RGB para poder transformar isso numa cor e pintar alguns pixels na tela. Então a gente consegue obter aqui, ó, getB, por exemplo, para obter a quantidade de blue que tem dentro do white. Ele vai dar 255. Olha só. Então, é uma classe como qualquer outra, só que ela tem algumas particularidades, beleza? E não se esqueçam, a forma mais tradicional do enum não tem construtor e não tem métodos, são só os dados enumerados ali dentro, tá? E isso vocês podem usar para uma infinidade de coisas que vocês precisam definir alguns dados e forçar o usuário a aquilo, né? Então aqui, por exemplo, eu não consigo mandar no método imprime uma string, né? Então eu não consigo mandar isso aqui, ó, ele não aceita. Eu sou obrigado a usar um color ponto alguma coisa, tá? Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de enumeradores. Valeu aí, até a próxima.